Vamos para as informações, já vou começar com essa última aí que eu comentei na minha introdução, Flamengo roubando, entre aspas, um jogador do Corinthians, para vocês entenderem. Eu publiquei ontem nas minhas redes sociais, a diretoria do Flamengo, na figura de José Botto, acertou a chegada do meia Bruno Xavier, chamado também de Bruninho por alguns, que estava no Corinthians e pertence ao Atlético de Minas Gerais. O jogador de 18 anos chega ao Flamengo por empréstimo com opção de compra de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos e para fazer parte do Sub-20. O Corinthians até tentou comprar Bruno em definitivo, mas negociou uma redução do valor da opção de compra. Estava estabelecido que a opção de compra era de R$2 milhões. Porém, não teve acordo. Não teve acordo por quê? Porque o Atlético recebeu uma proposta do Flamengo e o Atlético preferiu fazer um negócio com o Flamengo e emprestar esse jogador ao Flamengo. E a negociação foi conduzida por José Botto, para vocês entenderem, porque hoje o Sub-20 está ligado diretamente ao departamento de futebol do elenco profissional. Então, tudo que acontece no Sub-20 é sob o comando de José Botto. É ele que está comandando toda a situação, tanto do Sub-20 quanto do elenco profissional. E do Sub-18 para baixo ainda está ligado a Carlos Noval, que é o dirigente ali, cabeça da categoria de base do Flamengo. Então é um jogador, pelo que eu procurei saber, que lá no Corinthians muita gente gostava, um jogador que tem características de quebrar a linha de passe, bons passes, faz a armação das jogadas, joga também de volante, chuta bem ao gol. Então é um jogador que foi muito elogiado por todos que acompanham a categoria de base. E lá no Atlético também eu tenho pessoas que trabalham lá, conheço pessoas que trabalham lá e todos elogiaram bastante o Bruno Xavier, todos falando que o Flamengo fez uma baita negociação, sobretudo por ser por empréstimo. Caso não dê certo, ele pode ser devolvido. E se der certo, o Flamengo faz um investimento de apenas R$1,5 milhão. Supondo que o Flamengo compre esse jogador por R$1,5 milhão e ele dê certo, na boa, só do Flamengo comprar esse jogador, ele já fica valorizado. O Flamengo já consegue vender esse jogador por um valor bem maior futuramente, sem sombra de dúvidas. Então, boa sorte ao Bruno Xavier, ou melhor, Bruninho para alguns, aqui com a camisa do Flamengo. E o Flamengo vai jogar com pet na camisa. Nação é mais um em campo. O Flamengo entra em campo nessa quarta-feira no Maracanã para enfrentar o Juventude com um reforço especial, a Nação. Na partida, o uniforme rubro-negro terá um pet exclusivo com a mensagem Nação é mais um em campo, em referência à campanha de lançamento do novo programa Sócio Torcedor. Uma homenagem ao maior protagonista da história do clube, sua torcida, diz aqui a nota oficial do Flamengo. E galera, o meu parceiro Flazoeiro, junto com o perfil Flabase, publicou, e eu confirmei essa informação, o goleiro Cauã Santos perto de render valor milionário ao Flamengo. O goleiro Cauã Santos, lembra dele? Cara, é um bom goleiro, tá? Ele está atualmente no Eintracht Frankfurt. Está prestes a alcançar as metas estabelecidas em sua negociação com o Flamengo. Faltam apenas 3 jogos para que o goleiro bata as metas e o rubro-negro ganhe R$800 mil, que atualmente dá R$5,5 milhões pela cotação de hoje, tá? E a negociação foi fechada em agosto de 2023, quando o Frankfurt pagou R$800 mil ao Flamengo pela transferência do goleiro. Além disso, o clube alemão se comprometeu a pagar mais R$800 mil se Cauã Santos alcançasse determinadas metas, incluindo 15 jogos como titular. Com apenas 3 jogos restantes para alcançar a meta, o Flamengo está prestes a embolsar o restante do valor da negociação e o Flamengo ainda tem 30% dos direitos econômicos desse atleta que está se destacando pela equipe alemã. É o que eu falo, galera. Categoria de base, muitas vezes, pode não fazer o Flamengo ganhar com o jogador chegando ao elenco profissional, mas financeiramente falando, colabora e muito. Tem vários jogadores que continuam rendendo boas granas ao Flamengo por conta de negociações feitas com percentual de direitos econômicos, valor de passe fixado através de metas. Então, se fizer uma boa negociação, e justiça seja feita, tá? A antiga gestão, falei aqui no meu vídeo anterior, o departamento de comunicação era horrível, para não falar uma outra palavra, era horrível, mas questão de negociação, cara, eles dificilmente erravam, sobretudo porque o Bruno Spindel
como diretor executivo, eu acho que errava em muitas coisas. Não vejo o Bruno Spindel sendo aquele cara cobrando jogador no dia a dia. Mas negociação, quando ele senta à mesa, o cara é muito bom, tanto para vender quanto para comprar. Então, justiça seja feita, a antiga gestão fazia isso muito bem e agora está rendendo boa grana ao Flamengo. Agora vamos falar do assunto polêmico do dia. Parece que o torcedor do Flamengo, ele para e pensa, olha, o Flamengo está muito quieto, vamos causar uma polêmica aqui. De verdade, gente, o que o Everton Cebolinha falou, questão de interpretação. Vamos contextualizar. Everton Cebolinha entrou no jogo contra o Grêmio, é um jogador que já fez gol com a camisa do Flamengo contra o Grêmio, comemorou, a torcida do Grêmio até chiou, a torcida do Grêmio até reclamou. Ele é um cara que teve uma passagem maravilhosa pelo Grêmio, tem um carinho enorme no Grêmio, todo mundo sabe disso. Ele, após o jogo de domingo, entre Flamengo e Grêmio, ele deu uma entrevista na Zona Mista para a Rádio Imortal, que acompanha o dia a dia do Grêmio. E ele foi questionado sobre o desejo de um dia voltar ao Grêmio, para vestir a camisa, obviamente, do tricolor gaúcho. E ele falou, se passaram 5 anos, mas o amor e o carinho pelo clube continuam o mesmo. Desde o dia que eu saí, eu penso em voltar em um futuro bem próximo, quem sabe mais para frente. E aí, o jornalista da Rádio Imortal perguntou, o Grêmio já te procurou, já tentou te contratar anteriormente? Ele falou, fui procurado logo que cheguei ao Benfica, uns 6 meses depois, não tinha como eu sair, obviamente, foi a única vez que eu fui procurado pelo Grêmio. Pronto. E aí eu tô vendo muitos torcedores nas redes sociais, sobretudo, reclamando dessa declaração, como se ele tivesse o desejo de deixar o Flamengo agora e ir para o Grêmio agora. Gente, isso aqui é uma questão de interpretação. Na boa, o Cebolinha é um cara que é bem quisto pra caramba, tem um carinho enorme no Grêmio. Qual é o problema de ele futuramente querer voltar ao Grêmio? De verdade, isso quer dizer que ele quer ir agora? Não. Informação, ele não quer ir agora. Por exemplo, eu sei que ele é um cara que ama o Fortaleza, quer encerrar a carreira no Fortaleza. Ele quer ir para o Fortaleza agora? Não. Então, gente, para que criar uma crise onde não tem? O Everton Cebolinha está feliz no Flamengo. Concordo com os torcedores que ele precisa render mais e ele sabe disso. Mas é uma questão de tempo, ele já mostrou o potencial dele. Infelizmente, um jogador que sofreu com problemas físicos, inclusive foi vítima, entre aspas, do antigo departamento médico, porque fizeram um diagnóstico errado de uma lesão que ele teve. Isso acabou atrapalhando o retorno dele, que poderia ser mais rápido e demorou mais. Então, para que criar essa crise? Sim, eu estou saindo em defesa de Everton Cebolinha nesse momento, porque eu acho que ele não falou nada demais. Nada demais. O jogador tem um desejo de um dia voltar ao Grêmio. É agora? Não, ele está feliz no Flamengo. Ele tá... Agora, se o torcedor está insatisfeito com o Cebolinha e quer ver o Cebolinha fora do Flamengo, não é por conta dessa declaração. Aí vocês estão aproveitando a situação para dizer isso. Mas eu acho o Everton Cebolinha um jogador extremamente importante. Por que vocês não cobram o Michael para jogar como vocês cobram o Juninho, como vocês cobram o Cebolinha? Eu vejo um monte de gente passando pano para o Michael toda hora. E o Michael não está jogando absolutamente nada. E eu garanto a vocês que o salário dele é bem alto. O custo-benefício dele até o momento não vale a pena. Pelo menos é a minha visão, a minha concepção. Então, em relação ao Everton Cebolinha, eu acho que o torcedor está criando uma crise onde não tem, uma polêmica totalmente desnecessária. Em Porto Alegre, na arena, me sinto em casa. Até brinco, independente do time que eu esteja jogando, eu me sinto em casa, conheço cada canto dessa cidade, cada canto desse estádio, é sempre especial voltar aqui. Everton, hoje em dia, né, a seleção brasileira está sem treinador, por exemplo, e muito está se falando sobre treinadores, o próprio nome do Felipe Luiz é um nome ligado, mas outro que está muito próximo, também é muito falado, é do Jorge Jesus, né? Como é que vocês estão vendo esse movimento de um possível treinador da seleção? Pode ser ou o Felipe Luiz, que hoje é o treinador de vocês, ou um treinador que já passou e teve a história que teve, como o Jorge Jesus? Cara, o JJ já tem a sua carreira consolidada, né? Veio aqui no Brasil, teve muito êxito aqui no Flamengo, está muito bem lá no Al Hilal, né? Tem conquistado
tudo que tem disputado. O Felipe é um treinador que está começando a carreira agora e já vem mostrando suas qualidades, né? A gente conquistou já 3 títulos sob o comando dele e creio que se for um dos dois vai estar sendo muito bem representado. Everton, o quão importante é essa arrancada do Campeonato Brasileiro, porque até o momento o Flamengo é líder do campeonato? Cara, em outras temporadas passadas a gente pecou nisso. No início do Brasileiro perdemos pontos importantes e no final não conseguimos correr atrás, né? Não conseguimos recuperar. E a gente tinha essa meta de começar muito bem, porque a gente sabe que lá na frente, quando você, que é normal oscilar, você tá com essa gordura. Então a gente procura sempre nesses primeiros jogos acumular o maior número de pontos possíveis e tem sido assim. Everton, como é que... Everton. Não, vai, Letícia. Obrigada. Parabéns pela vitória. Como foi feito o trabalho ao longo da semana para vocês não deixarem entrar em campo o resultado ruim na Libertadores, conseguir vir aqui hoje fazer um bom resultado jogando fora de casa, somar os 3 pontos no Brasileiro e especialmente você, né, que já entrou e participou do gol. Como foi feito tudo isso pelo Felipe Luiz e vocês ao longo da semana? Era virar a página, né? Era outra competição. A gente, óbvio, não queria perder em casa. Eu creio que em algum momento do jogo a gente pode ter subestimado o adversário, que é normal, mas infelizmente aconteceu. A gente procurou focar nesse jogo, focar nessa próxima partida, que a gente comenta dentro do grupo que a próxima partida é sempre a mais importante. Foi assim, o professor procurou deixar todo mundo apto ali para quem fosse iniciar, quem precisasse entrar, tivesse pronto e o jogo de hoje foi assim. Everton, além das vitórias, né, que são muito importantes para esse começo da temporada, são 2 vitórias consecutivas fora de casa, né? Queria que você falasse a importância de ganhar jogos também jogando como visitante. Cara, como eu falei, em outras temporadas, né, anteriores a gente pecou muito no início e também em jogos fora de casa. A gente tem conquistado já 2 vitórias aí, é importante porque mostra a força do nosso grupo jogando dentro do Maracanã ou fora, e a equipe que quer ser campeão tem que ser assim, né? Então a gente tem mostrado isso nesse início do campeonato, a força do nosso grupo, e a gente espera que seja assim até o final. Isso acaba atrapalhando um pouco. Cada jogo, cada treino eu procuro estar melhor fisicamente. É nítido ainda que o ritmo de jogo ainda falta um pouquinho numa jogada ou outra, mas eu estou procurando trabalhar durante o dia a dia justamente para o mais rápido possível estar apto para o professor precisar. Acompanho sim, né? Sempre acompanhei, como falei, torço ali à distância. Hoje é adversário, fomos felizes aqui, ganhamos o jogo, mas a gente torce que nossos companheiros que aqui ficaram, né, possam dar a volta por cima, porque é um clube também que eu tenho muito carinho. Precisava dar uma resposta depois daquele jogo da Libertadores. Claro, acontece, derrota faz parte do futebol, mas perder em casa no jogo de Libertadores nunca é legal. Vocês pensavam nisso, que hoje era um jogo de repente para dar uma resposta, mas também para voltar para o rumo das vitórias? Com certeza, porque a gente sabe que quando você perde da forma, qual foi, tende a confiança abalar um pouco, mas a gente focou muito nisso, não deixar a confiança cair, porque a gente vinha de uma sequência muito boa, se eu não me engano era 27 jogos de invencibilidade. Uma hora a gente ia perder, óbvio que não queríamos, muito menos na nossa casa, diante do nosso torcedor, e aconteceu, mas procuramos virar a página, focar agora no Brasileiro e dar uma resposta como foi hoje. Vocês esperavam esse nível de dificuldade que vocês encontraram na arena? No primeiro tempo parece que o Flamengo atraiu um pouco mais o time do Grêmio, era para tentar atacar as costas da marcação, vocês sentiram que o jogo foi mais controlado? Qual que é a avaliação? O jogo aqui é sempre muito difícil, né? Eu já tive do outro lado, sei como é. O Grêmio dentro de casa é muito forte e mostrou isso durante a partida. Creio que a gente conseguiu controlar bem o jogo, né? Tanto que as melhores chances foram nossas. Poderia ter sido um placar um pouco mais elástico ali no segundo tempo, principalmente. A gente teve outras chances, mas fizemos um jogo muito, muito equilibrado. Fala, nação rubro-negra. Tá difícil segurar a emoção depois do que a Arrascaeta fez em Porto Alegre. O Flamengo meteu 2-0 no Grêmio com autoridade, e o camisa 10 simplesmente destruiu. 2 golaços, drible seco no goleiro, finalização de craque e ainda teve provocação na resenha do vestiário. E é aí que entra o nosso Léo Pereiras, zagueiro artilheiro e figuraça do elenco, que não deixou passar batido. E aí, não vai tocar a bola não. Mandou na maior resenha. É isso, torcedor, o clima tá leve, o ambiente tá voando, e quando o grupo tá assim, quem sofre é o adversário. Hoje a gente vai te contar como foi essa brincadeira, rever os golaços de Arrasca, e mostrar por que esse elenco tá tão fechado quanto nunca. E ainda vamos te contar os números históricos que o uruguaio vem batendo com o manto. Se ajeita aí, porque esse vídeo tá recheado de golaço, zoeira, bastidor e, claro, muito amor pelo Mengão. Rapaziada, é sério, o que o Arrascaeta fez contra o Grêmio foi coisa de gênio. O primeiro gol já mostrou que ele estava possuído, aproveitou o vacilo do Edenilson,
driblou o goleiro como quem dança um tango e mandou pras redes. Um golaço de quem conhece cada centímetro da área. Mas o segundo foi poesia pura. Ele podia tocar para De La Cruz, podia servir o Bruno Henrique, mas não, decidiu bater no cantinho com categoria e matar o jogo. E é nesse clima que, nos bastidores, o Léo Pereira chega com a corneta afiada e solta. Não vai tocar a bola, não. Tudo no tom da amizade, da confiança, daquele elenco que se diverte porque sabe que dentro de campo cada um entrega tudo. E para fechar com chave de ouro, o uruguaio ainda entra para a história. 78 gols com o manto, ultrapassando ninguém menos que Júnior, o eterno maestro. Irmão, esse cara é ídolo, é referência, é o cérebro desse time. E quarta tem mais no Maracá, já anota aí. E olha, nação, se alguém ainda tinha dúvida de quem é o cara desse time, Arrascaeta respondeu em campo. Não foi só pelos gols, foi pela liderança, pela frieza, pela genialidade. O Flamengo tá em boas mãos, ou melhor, nos bons pés do nosso camisa 10. E o melhor é ver que o elenco tá leve, unido, tirando onda um com o outro, mas sempre com foco no topo. A zoeira do Léo Pereira foi aquele tempero que mostra que o Mengão não é só talento, é família, é resenha, é alma rubro-negra pulsando forte. E já deixa no calendário. Quarta-feira, 21h30, no Maracanã, tem Flamengo e Juventude, e o Arrasca tá mais pronto do que nunca para brilhar de novo. Então comenta aí, pra você, o Arrasca já é um dos maiores da história do Flamengo? Ou ainda falta alguma coisa? Deixa tua opinião, se inscreve no canal, ativa o sininho, mete o dedo no like e espalha esse vídeo no grupo da nação, porque aqui é Mengão na voz do torcedor, sem filtro, sem enrolação. SRN, tamo junto!